Tudo bem? Primeiramente, bem-vindos de volta, os alunos que já estavam aqui com a gente no primeiro semestre, bem-vindos aos alunos que chegaram agora para o segundo semestre. Espero que vocês curtam bastante a experiência aqui e a gente já retoma as nossas aulas hoje com um tema quente, né? Um tema que eu venho falando aí para vocês das últimas aulas, que é um tema recorrente nas provas que a gente pretende fazer. Então, vamos junto aí para a gente analisar um pouco esse processo complexo, mas muito importante historicamente, que é a Revolução Francesa. Primeiro ponto, né, lembrar do contexto geral, que a gente já vem falando aí, pelo menos nas nossas últimas 2 ou 3 aulas, que é a formação do chamado mundo contemporâneo, né? Entramos agora de vez no século XVIII, que é considerado por muitos o século das revoluções. Então, nós temos pelo menos 4 grandes eventos que modificam tudo que a gente conhecia até então dentro da Europa. Começar pelo Iluminismo, tema que já foi tratado aqui no nosso canal, então volta aí na playlist de História Geral e assiste essa aula, que vai falar um pouco sobre como que o Iluminismo vem para criticar as bases do chamado Antigo Regime. A Inglaterra já tinha derrubado o seu absolutismo de forma pioneira, e é claro, isso serve de exemplo para a experiência francesa que a gente vai tratar aqui. A Revolução Industrial, também tendo a Inglaterra como pioneira, mas o quanto que isso chacoalha ali o cenário sociopolítico dentro da Europa. E, por fim, a Revolução Francesa, que talvez traga aí um dos maiores abalos para o antigo regime dentro da Europa continental. E é exatamente aí que a gente vai tratar na aula de hoje. Aqui só uma observação, né? O Eric Hobsbawm, que é esse senhorzinho aí que vocês estão vendo na imagem, ele é considerado um dos maiores historiadores do século XX e ele tem várias obras no qual ele se debruça para tentar entender o processo da Revolução Francesa. E dos elementos que ele traz para a gente é o quanto que a França fornece o que ele chama de vocabulário político e os temas da política liberal, radical, democrática para a maior parte do mundo. Trocando em miúdos, o que o Hobsbawm quer dizer é que a Revolução Francesa vai trazer concepções novas para o que a gente conhecia de política até então. Conceitos como, por exemplo, soberania popular, a igualdade jurídica, se questionar o papel das monarquias absolutistas, se elas eram de fato legítimas de ficarem no poder durante tanto tempo. E a democracia moderna acaba bebendo aí em vários dos elementos que a Revolução Francesa nos traz. É por isso que esse tema pode aparecer na prova de história, você pode usar a Revolução Francesa como argumento para uma redação, dependendo do tema que é abordado. Então, bastante atenção nessa discussão que a gente vai ter hoje. A Revolução Francesa também traz, né, essa ideia de novos sistemas políticos, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema que a Revolução Francesa carrega, para além também de trazer elementos de democracia e do liberalismo político, que a gente já discutiu um pouco naquela aula de Iluminismo. Aqui só para relembrar que a Revolução Francesa ela foi considerada tão importante que ela foi usada como um marco de uma nova idade. A gente passa a contar a idade contemporânea a partir de 1789, que é o ano que se inicia a Revolução Francesa. Então, relembrando, né, como que estava a Europa e mais precisamente a França. A França era basicamente o coração do que a gente chama de antigo regime, que pode ser caracterizado por esses 4 elementos. O absolutismo, que marca, né, a concentração de poderes na mão do monarca, era uma sociedade estamental, isso significa que o posicionamento que você tinha dentro da sociedade era definido por um critério de nascimento. Então, nós estamos falando de uma sociedade repleta de privilégios e de pouquíssimos direitos para quem não ocupava os cargos ou as classes mais altas, os estamentos mais altos, né? O mercantilismo, que era marcado pela intervenção do Estado na economia, também tem aula sobre isso no canal, e o domínio cultural e religioso da Igreja Católica, que por mais que tenha sido abalado lá nas reformas protestantes que começaram no século XVI, a Igreja Católica ainda continuava como principal instituição política e religiosa dentro da Europa. E aí, basicamente, aqui a gente tem um organograma, depois pausem esse vídeo ou acessem os slides que eu coloquei no nosso Drive para você analisar aí com um pouco mais de calma. Aqui é uma linha do tempo, né? Só para a gente marcar aí os eventos mais importantes. Eu acho que isso aqui é legal para quem gosta de manter um registro no caderno, algum tipo de roteiro ali de estudo. Então, acho que também vale a pena vocês reproduzirem, porque a gente vai analisar essas 4 fases distintas da Revolução Francesa. Muitos alunos reclamam, dizendo que é difícil, porque é muita informação, mas quando a gente faz essa divisãozinha aqui um pouquinho mais pedagógica, eu acho que fica mais tranquilo para a gente entender.
Então vamos pensar quais que são os antecedentes da Revolução Francesa. Primeiro, a gente está falando de uma Europa cujos ideais iluministas estão cada vez mais espalhados pela sociedade e existia uma contradição muito presente na época. O iluminismo vem trazer a ideia de que todos os seres humanos são dotados de direitos naturais e que são inalienáveis, ou seja, que ninguém pode tirar de você. Propriedade, vida, igualdade diante da lei e a própria liberdade. Só que como dizer desses direitos naturais se a relação que se tinha na sociedade da época era baseada em relações feudais e de desigualdade? Ou seja, pequenos grupos, no caso nobreza, clero e a própria monarquia, que tinham direitos políticos, enquanto o restante da população não tinha. Além disso, como eu acabei de falar, a sociedade estamental entende-se que é uma sociedade de privilégios e é uma sociedade que é marcada por um critério de nascimento, não por um esforço ou por mérito, como a burguesia gosta muito de falar. Então essa contradição vai ser um dos principais motores ali que aquecem, que vão ferver a França no século XVIII. A França, além, né, de viver esse cenário de contradição social e política muito intensa, vivia também sobre uma das monarquias mais dispendiosas, mais luxuosas de toda a Europa. Aqui a gente tem dois protagonistas da Revolução, Maria Antonieta e Luís XVI, que eram os principais exemplares de monarcas absolutistas da época, e que viviam de acordo com o luxo e a ostentação bancados por grande parte da burguesia, do campesinato e dos servos dentro da sociedade francesa. Inclusive aqui coloquei uma sugestão para vocês fazerem aí um passeio no Palácio de Versalhes, que é considerado aí um dos mais luxuosos palácios de toda a Europa. E aí a sociedade era dividida da seguinte maneira: cerca de 4% da população estava localizado no clero e na nobreza, que eram chamados de primeiro e segundo estado, respectivamente, que era o grupo que tinha terra, privilégio de nascimento e, importantíssimo, isenção de imposto. Clero e nobreza não pagavam impostos na França nesse contexto. Enquanto que 96% da população, que era composta por uma classe muito heterogênea, tá, pessoal? Muito cuidado, porque quando a gente estuda a Revolução Francesa, uma das principais armadilhas que as pessoas têm é de achar que o terceiro estado é homogêneo, ou seja, que todo mundo tinha os mesmos objetivos políticos. E quando a gente vai ver que a Revolução está em curso, a gente vai ver que dentro do terceiro estado tem uma alta burguesia, uma galera que tem muita grana, mas que não tem direito político, e a gente tem também um campesinato, pobre, servil e trabalhadores urbanos. Então, bastante atenção quando vocês estiverem estudando Revolução Francesa. E aí, esses grupos, por serem muito diversos, obviamente vão defender objetivos diferentes para a Revolução também. Aqui, um dos vários panfletos que circulavam na França nesse contexto, e era muito comum a gente ter essa representação do terceiro estado carregando, literalmente, os outros estados nas costas. Esses panfletos tinham uma capacidade de dialogar com a população de forma muito poderosa, porque você conseguia atingir, por exemplo, uma população que era analfabeta, mas que olhava esse panfleto e sentia, né, a opressão, o peso que era, literalmente, né, de carregar nas costas esse primeiro e esse segundo estado. E aí vem a década de 80 e a França vai mergulhar em dois elementos de crise. Um que foi fruto de uma má gestão por parte do Estado francês, mas outro por uma crise agrícola, uma crise climática que não pôde ser antevista, mas que se o Estado fosse bem gerido, muito possivelmente a França teria passado por isso de forma menos traumática. Então aqui no primeiro aspecto a gente tem uma crise financeira. A França tinha se envolvido alguns anos antes na Guerra dos 7 Anos contra os britânicos, e por mais que a Inglaterra tivesse saído vencedora, a França também acabou se prejudicando economicamente com isso, porque uma guerra gera gastos, e gasto era algo que o Estado francês não estava podendo arcar no momento. Como se não bastasse essa guerra, os franceses também enviaram auxílio, tanto militar quanto econômico, para as 13 colônias na Guerra de Independência dos Estados Unidos, outro elemento que leva a uma crise econômica. E os gastos exorbitantes da corte, porque quem mantinha o Palácio de Versalhes, uma corte altamente dispendiosa, os luxos diários, era justamente o Estado francês. E lembrando, nobreza não pagava imposto. Então quem tem que arcar com esse gasto
é o terceiro estado e a quantidade de impostos sendo arrecadados não são suficientes para diminuir aí a crise do estado. E do outro lado, a França da década de 80 vai ter que enfrentar uma crise agrícola quase que sem precedentes. Um desequilíbrio climático que acabou gerando aí alguns anos de sucessivas secas, o que resultou nas más colheitas, na escassez de produtos e numa fome generalizada. Se o produto está escasso no mercado, o preço dele aumenta. O terceiro estado, que já está atolado, né, de coisas para pagar, não consegue mais, com o fruto do seu trabalho, né, comprar esses produtos, e um cenário de fome generalizada se assola na França. Então aqui já deu para a gente ver que o cenário de crise econômica é que vai acabar arrastando ou acelerando aí o processo revolucionário. E aí a gente chega no fatídico, na convocação para a chamada Assembleia Gerais dos Estados. Pessoal, a crise econômica da França era tão profunda que já tinha mais de 170 anos que nenhum monarca convocava esses Estados Gerais. Basicamente, a ideia de convocar os Estados Gerais era convocar os representantes de cada um dos estados para que juntos eles se reunissem e chegassem a uma conclusão para como solucionar a crise por parte do Estado francês. Só que tinha um problema. O primeiro e o segundo estado, que era respectivamente o clero e a nobreza, defendiam os seus privilégios e eles eram contra, por exemplo, ao que o Luís XVI queria fazer, que era a chamada reforma tributária, que nada mais era do que a possibilidade desse primeiro e desse segundo estado pagar imposto. Por outro lado, o terceiro estado era favorável a essa reforma social, essa reforma tributária, porém tinha um outro problema. A votação era por estado e não por cabeça, ou seja, se fosse por indivíduo, o terceiro estado tinha um maior número de representantes. Então eles conseguiriam fazer valer os seus objetivos políticos porque em número absoluto eles eram muito em maior quantidade. Mas o primeiro e o segundo estado eram contrários a esse voto por cabeça e eles eram favoráveis ao voto por grupo. Então, no final das contas, primeiro e segundo estado se uniam e acabavam sempre no 2 contra 1, no caso do terceiro estado. E é nesse contexto que o terceiro estado, além de pedir esse voto por cabeça, né, esse voto individual, o terceiro estado começa a se mobilizar para que uma Constituição fosse aprovada na França. O Luís XVI ordena a retirada do terceiro estado, dos Estados Gerais. O terceiro estado se retira, mas diz que não vai se desmobilizar enquanto o Luís XVI não aceitar assinar a Constituição que eles queriam elaborar para a França. Nesse meio tempo, a gente precisa lembrar que um evento ele é revolucionário porque ele abala de forma muito profunda as estruturas da sociedade. Nas ruas, a gente também tem um movimento popular. Na cidade de Paris, né, o centro urbanizado da França nesse momento, o sans-culotte, que era essa população composta por homens e mulheres que trabalhavam no ambiente urbano na França, decidem iniciar um movimento e esse movimento culmina na queda da Bastilha. Vocês devem lembrar, a Bastilha era uma prisão e ela era considerada o símbolo do absolutismo por quê? Dentro do sistema absolutista, pessoal, quem faz o papel de justiça e quem compunha, né, faziam as leis, era o monarca e os seus conselheiros. Então, a Bastilha era o símbolo dos presos que iam para lá, muitas vezes porque questionaram o poder do monarca. Então, a Bastilha ela foi derrubada literalmente pelas mãos, paus, pedras do sans-culotte, porque eles queriam representar a simbologia da queda do absolutismo que a França estava prestes a viver. Durante muito tempo acreditou-se que a Bastilha foi derrubada porque os manifestantes queriam pegar armas para lutar, né, para pegar em armas e derrubar a monarquia, mas a Bastilha nessa época já era considerada uma prisão decadente. Mas, de todo modo, a queda da Bastilha é o que marca o início da Revolução Francesa. Inclusive, o dia 14 de julho é considerado um dos principais feriados na França até hoje. Enquanto na cidade as pessoas estão literalmente derrubando e tacando fogo em tudo, no campo a situação não é diferente. Os camponeses passaram a atacar os castelos, os nobres, vão queimar documentos que representavam as dívidas, né, que eles tinham ali de impostos com esses senhores feudais, e aí já se começa uma grande fuga. Milhares de nobres deixam as suas terras e fogem da França.
fogem principalmente para monarquias absolutistas, como era, por exemplo, o caso da Áustria, e esse evento ficou marcado como grande medo. Então aqui, pessoal, a gente tem essa primeira parte, a primeira fase da Revolução Francesa, que é quando a população, cansada, né, de viver esse cenário político extremamente desfavorável e percebendo a força que o terceiro Estado tinha no parlamento francês, começam esses processos de independência. Aqui a gente tem a imagem de um sans-culotte. O sans-culotte, ele era chamado assim pela vestimenta, né, pela roupa, porque eles não usavam as calças que tinha o culotte, que era uma espécie de meia calça que pegava até a canela. Inicialmente o termo sans-culotte era pejorativo, era negativo, mas depois esse termo foi abraçado por essa classe e eles acabaram virando um símbolo aí da Revolução Francesa. Na cabeça deles está o barrete frígio, que representavam os ideais republicanos da Revolução Francesa e que depois vai ser identificado com os demais revolucionários também. Pessoal, eu volto na segunda parte para a gente falar sobre a Assembleia Nacional Constituinte e entender como que a França passa por essa primeira fase da sua revolução. Já já eu volto.